Opa, tudo bem? Esse vídeo é daqueles que você tem duas opções. Ou você faz um vídeo de 2, 3 horas para evitar interpretações livres e fazer um vídeo mais completo, ou então você gasta meses para conseguir resumir um assunto complexo em alguns minutos e abrir o mapa mental das pessoas, permitindo que cada um tenha critérios para não só comentar e fazer os seus questionamentos, mas também para tomar decisões que são importantes na sua saúde, no seu shape e na sua longevidade. Eu espero que a minha opção seja interessante para você entender o que é, as consequências e como fazer o tal jejum intermitente. Respira enquanto rola a abertura e logo a gente começa a desvendar essa parada. Bem-vindos ao canal de treinamento e estilo de vida PaleoX. Eu sou Paulo Magu, um homem paleomoderno quase sessentão que mentora e treina homens maduros para aumentar o vigor físico, sexual e ficar mais bonito pelado. Então, o que é o jejum intermitente? Em uma frase resumida, jejum intermitente, primeiro, não é fome crônica. O conceito mais simples do jejum intermitente é uma estratégia alimentar que alterna períodos de jejum e períodos de alimentação balanceada. Esses períodos sem comer podem ser de poucas ou muitas horas, dependendo da sua rotina e dos seus objetivos. Esse é um tema complexo no universo do fitness. Para muita gente, a ideia de treinar força ou mesmo aeróbio sem meter um carbo antes parece até uma heresia. Será que eu vou murchar? Meu balanço calórico não deveria ser positivo? Cara, eu fico tonto se eu não como algum carbo antes de treinar. Eu escuto bastante isso. Para outras pessoas, os exercícios em jejum são ferramentas sagradas, o suprassumo de uma vida moderna e minimalista. A sensação de queimar a gordura de reserva, secar seus músculos enquanto eles crescem no pump do exercício, a adrenalina acelerando, o metabolismo diante do instinto de alerta, lembrando até os nossos ancestrais caçadores. Mas afinal, qual é a verdade sobre o jejum intermitente? Para responder essa pergunta, precisamos voltar alguns milhares de anos para entender como o corpo lê os alimentos que a gente consome hoje. Os seres humanos, e eu estou falando de todas as espécies humanas, incluindo os neandertais, Homo erectus e outras espécies, até chegar à nossa espécie Homo sapiens, que é a espécie que sobrou nesse caldo de extinção mundial ao longo dos milhares de anos. Todas essas espécies evoluíram sem supermercados e fast foods acessíveis por 24 horas. E milhões de calorias para cada corredor de suprimentos de comida tão abundantes nesses mesmos supermercados, nas mercearias, que muitas vezes a gente descarta até metade desses alimentos antes mesmo de sermos capazes de comer toda essa comida. Se os nossos ancestrais quisessem comer, eles tinham que caçar ou coletar na natureza, gastando energia e normalmente com o estômago vazio, já que não havia tecnologia para conservar ou congelar os alimentos durante a noite. Na real, era normal, assim como qualquer animal do meio natural, buscar alimento em jejum e não com a barriga cheia. Mas isso não significa que os exercícios em jejum sejam ideais ou os melhores para a saúde, performance ou perda de gordura. Essa revisão histórica que eu fiz agora, ela só sugere que os seres humanos têm a capacidade de operar em jejum sem ficar tonto, desmaiar ou perder a energia vital. A questão aqui é se os exercícios em jejum oferecem vantagens na vida e no seu treino. Eu vou listar alguns benefícios do jejum intermitente já descritos em pesquisas por todo o mundo, sempre dizendo que existem pesquisas pró e contra o jejum intermitente, porque o cenário das amostras e o contexto das pesquisas, eles podem variar e, consequentemente, seus resultados também são variados. Mas vamos aos benefícios que eu coletei em muitas pesquisas.
Primeiro, redução da insulina. Essa redução da insulina ela chega na ordem de 20 a 31%. Redução dos marcadores inflamatórios, traduzidos em maior regeneração muscular, incluindo os músculos, e maior imunidade a doenças crônicas. A sua memória se torna mais duradoura. Os estudos em ratos mostraram que a longevidade com jejum intermitente ela pode aumentar na ordem de 36 a 83%. Isso é uma pesquisa feita em ratos, não encontrei pesquisas em humanos, até porque são pesquisas de um prazo muito longo. O aumento do sentido de alerta pela manhã, devido ao aumento do cortisol no final da madrugada. A redução da gordura visceral. Tem um vídeo meu, inclusive, falando sobre gordura visceral, se você quiser ver, que fala sobre a barriga dura do homem. E isso melhora o trato cardiovascular. E o aumento noturno do hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento que se relaciona ao processo de lipólise, que é a degradação da gordura no organismo, facilita o processo de lipólise e a utilização metabólica de um tipo de gordura chamado ácido graxo livre. Inclusive, eu recomendo ler um artigo de 2018 que eu achei um dos mais interessantes que vi sobre os benefícios do jejum intermitente. Esse artigo é intitulado Ativando o Interruptor Metabólico, entendendo e aplicando os benefícios do jejum para a saúde. Esse artigo dos pesquisadores Anton e Donahoe. Esse artigo explora bem como o jejum intermitente pode virar um interruptor metabólico, além dos seus benefícios potenciais para a saúde, incluindo a perda de peso. Um argumento comum para tentar desmontar a tese do jejum intermitente, e justamente essa tese dos benefícios do jejum intermitente para a saúde e para os seus treinos, é que como você não está comendo, estressar o músculo faz com que ele, queima o músculo. Essa afirmação, ela é perigosamente irresponsável. Na verdade, um estudo de 2006 de Anssi Mellinen, intitulado mostrou que acetonas geradas durante o jejum têm efeitos poupadores de proteína. E o pico do hormônio do crescimento induzido pelo jejum também poupa o músculo da quebra. Faz com que o músculo demore mais para cansar e que ele consiga ter uma recuperação melhor. Legal isso, né? Você não sabia dessas informações? Então imagina o que vem por aí nesse vídeo. O que eu desejo em troca para você? Se inscreve no meu canal para me ajudar a dedicar mais tempo e energia e trazer os conteúdos que sejam relevantes para o seu shape e para a sua saúde. Pelo menos dá o teu like, isso aí já ajuda bastante no meu trabalho. E não esquece de comentar enquanto vê o vídeo. Ou então, anota as perguntas para que a gente possa evoluir juntos. Ok, os exercícios de jejum não parecem ser ruins para os ganhos que você tem tanto para a saúde quanto para a forma do corpo. Mas eles são bons? O treinamento de jejum aumenta a resposta anabólica ou a capacidade dos músculos de pegar a proteína e você ficar mais forte e maior? Um estudo da revista Springer de 2009 descobriu que os atletas desse experimento que treinavam em alta intensidade antes de comer, eles tinham uma resposta anabólica bem mais aumentada. Bom, falando agora de perda de peso ponderal, mudando um pouquinho o tema, mas vamos falar agora de emagrecimento. Uma das pesquisas de 2005 de Zolatz e Marcheshak, intitulado Efeito do exercício realizado em estado alimentado em jejum sobre variáveis cardiorrespiratórias e concentrações de leptina e grelina em jovens saudáveis. Esse estudo, ele mostrou que cardio em jejum aumenta a oxidação da gordura no corpo. As pessoas que correm em jejum têm uma indicação de maior queima de gordura em relação à queima da glicose. Isso parece ser bastante relevante para quem costuma correr pela manhã ou para quem costuma correr todos os dias. Um outro estudo de 2015 de Nabekuri e Kurihara, e ainda com mais colaboradores, descobriu que uma sessão de cardio matutino em jejum aumentava a oxidação diária de gordura em 50% em homens jovens. Aí eu te pergunto, então os exercícios em jejum são bons para o desempenho? E a resposta é sim e não.
Para responder, a gente precisa notar a distinção entre treinamento e competição. Você pode ter uma performance pior em um determinado exercício se estiver em jejum. Você provavelmente terá um melhor desempenho se tiver comido em algumas situações. Mas se você treinou regularmente, aplicando jejum intermitente, as adaptações metabólicas e musculares que você vai alcançar vão aumentar o desempenho quando você competir em um estado alimentado. A verdadeira razão para nós treinarmos é nos adaptarmos ao treinamento para sermos mais fortes, mais aptos e mais rápidos. Seja por uma competição ou simplesmente para aumentar o vigor físico, sexual e ficar mais bonito pelado. O treino de jejum intermitente, ele promove a performance em condições fisiológicas difíceis, com baixa disponibilidade de combustível. E isso é muito útil. Você provavelmente não entraria em um torneio de pádel em estado de jejum, mas os treinos em jejum que você fez nos meses antes da competição podem aumentar a sua probabilidade de vencer. Os dois métodos podem ser complementares, tanto o jejum quanto o alimentado podem ser complementares. Se você compete em algum esporte, treine em jejum e se alimente antes de competir. Que dica legal essa, né? Quanto ao treinamento de força, os estudos são conflitantes sobre se o estado de jejum ele melhora ou prejudica o desempenho. Como a hipertrofia depende muito da maior capacidade de recuperação muscular, nós podemos sugerir que treinar em jejum, principalmente pela manhã, pode contribuir para o aumento mais frequente da intensidade dos treinos. Lembra que a gente falou lá atrás que um dos benefícios é uma recuperação muscular mais rápida. Treinar em jejum gera uma atmosfera mais primitiva, como se você estivesse à espreita a ser devorado por algum predador ou correr morro acima para abater o animal que representa a diferença entre comer ou morrer. É um estado mental. Muita gente chama isso de mindset. Eu prefiro chamar de um estado mental, um modelo mental, que é muito eficiente quando você treina no limite do desempenho. Agora, o jejum intermitente tem contraindicações? Bom, falar de quem deve evitar o jejum intermitente pode ser leviano, beirando a irresponsabilidade. Porém, eu posso indicar cuidados especiais e o suporte médico ou nutricional em até alguns casos. Dos 3 principais somatótipos de pessoas, e eu vou descrever de uma forma bem simples para qualquer pessoa visualizar mentalmente, ectomorfos, mesomorfos ou endomorfos, os ectomorfos, que são aquele grupo de pessoas que tendem a emagrecer e têm dificuldade para aumentar o peso de gordura subcutânea, esses podem ficar ainda um pouco mais magros com jejum intermitente pelos motivos que eu citei antes. Então não é tão indicado para pessoas ectomorfas, pessoas muito magras, fazer o jejum intermitente, porque ele vai reduzir ainda mais o seu peso corporal. As pessoas com predisposição para hipoglicemia matinal também devem observar o jejum intermitente com um pouquinho mais de prudência. Para o desempenho do exercício físico, as mulheres, nós estamos falando por desempenho, as mulheres tendem a reagir um pouco pior ao jejum intermitente do que os homens, especialmente os jejuns que excedem até 14 horas. As mulheres são mais sensíveis à restrição calórica, já que a programação genética das mulheres sugere que elas tenham um percentual de gordura maior que os homens, seja por crescimento, alimentação ou até amamentação de bebês. Quer você tenha filhos ou não, a genética feminina ela foi desenhada para um estado de saúde com mais reservas de energia do que os homens. Por outro lado, as mulheres com sobrepeso, isso sim, as mulheres com sobrepeso, parecem ter resultados maximizados com o jejum intermitente. Uma pesquisa da National Library of Medicine de 2010, ela descobriu que as mulheres podem se beneficiar do treinamento em jejum, embora os homens possam ainda ter mais benefícios. Homens e mulheres com sobrepeso realizaram treinamento intervalado alimentado e em jejum. Tanto os homens quanto as mulheres melhoraram os seus resultados no VO2 máximo e na velocidade de recuperação muscular quando estiver em jejum.
O jejum, ele ajudou ambos os gêneros nesse caso, com alguma vantagem para os homens. Resumindo, de acordo com várias pesquisas, o treinamento intervalado em jejum, que entra o TRX, que é aquela fita ali atrás, que entra o TRX, o ciclismo indoor e outras modalidades que combinam treino de força com frequência cardíaca moderada a alta, esses modelos de treino, eles sugerem ser a melhor combinação para os melhores resultados com o jejum intermitente. E por onde começar? Você está me ouvindo esse vídeo e deve pensar, afinal de contas, como é que eu começo tudo isso? Vou começar fazendo jejum de um dia? Vou começar fazendo jejum de 6 horas, 10 horas? Até onde eu posso chegar? Bom, eu vi várias estratégias no YouTube, inclusive em pesquisas. Mas eu vou contar com a minha experiência de mais de uma década praticando jejum intermitente diariamente. Tá, vai. Com uma ou outra exceção nos finais de semana. Afinal, eu sou um homem paleomoderno que tem amigos. Porque se você for radical todos os dias do ano, você acaba perdendo seus amigos. Lembre-se disso. Algumas pessoas que levam a alimentação ao nível extremo, muitas vezes acabam perdendo o contato com aquelas pessoas que têm uma vida, quando eu digo normal, é uma vida viciada na alimentação, que é a maioria da população mundial. Eu sou um fundamentalista religioso do jejum intermitente de segunda a sexta. Mas eu relaxo um pouco no final de semana para celebrar com amigos e não me tornar o chatão do encontro. Então salve esse vídeo para as 4 dicas que eu vou te dar agora. A primeira dica: pela minha experiência, jejum matinal é o mais palatável para começar e perpetuar o jejum intermitente. Jante no dia anterior e só se alimente novamente no almoço do dia seguinte. Vai dar entre 14 e 16 horas. Segunda dica: inicie com 3 vezes por semana. Por que 3 vezes por semana? Porque as 2 ou 3 primeiras semanas você se sentirá esquisito, você se sentirá estranho, com fome ou até um pouquinho de falta de força nos primeiros treinos em jejum. Mas se lembra que é apenas alguns dias para o teu cérebro lembrar da sua natureza genética. A terceira dica é: durante o jejum intermitente, pode beber água, chá, café ou, como aqui no sul, chimarrão. Sim, o chimarrão também pode ser tomado no período de jejum. Sem adoçante, no máximo uma colher de chá de mel. Sim, de mel, porque é um alimento natural que vem da natureza e que o ser humano também ele é geneticamente adaptado. E a quarta e última dica: quando chegar na hora do almoço, prefira fontes de proteína, deixando no máximo 1/3 do seu prato para os carboidratos. E tente comer apenas um prato. Não vire um troglodita na mesa que abraça o prato e fica comendo com a mão inteira. Não, coma um prato civilizadamente, com no máximo 1/3 do prato em carboidratos logo após que encerra o jejum. Legal? Agora me conta nos comentários o que você achou. Esse conteúdo, essas dicas foram relevantes para ti? Fica até o final, pois tem um pouquinho do meu treino, agora mesmo, vai ter um pouquinho do meu treino de fim de semana no RIP Training, que é uma modalidade de força explosiva da TRX. Vai ter também 2 vídeos que eu indico e o meu arroba para você me encontrar ou conversar no privado pelo Instagram, Facebook e YouTube sobre a minha mentoria. E aí você pode conversar comigo livremente, eu vou te atender pessoalmente, sobre a minha mentoria de treinamento e estilo de vida do homem PaleoX, que é uma mentoria que eu faço para homens maduros. Evolução. Simples assim.